A Península Olímpica, no estado de Washington, sempre foi uma região de natureza selvagem e impiedosa, onde gigantescos abetos de Douglas e cedros vermelhos se estendiam até onde a vista alcançava em todas as direções. Em 3 de novembro de 2025, a região passava por uma das nevascas mais precoces e severas já registradas. Pela manhã, a floresta estava coberta por um manto de neve que já passava de 1,20 m de altura, com as temperaturas despencando para 18 graus Fahrenheit, cerca de -8 graus Celsius. Era nesse cenário que 5 trabalhadores florestais se encontravam naquela manhã cinzenta, com a tarefa de limpar uma estrada madeireira remota. Marcus Whitfield, o supervisor da equipe de 41 anos e com 18 de experiência, conhecia aquelas montanhas como a palma da sua mão. Ao seu lado estava Jennifer Chen, de 34 anos, a especialista em equipamentos da equipe. No compartimento traseiro iam David Patterson, de 29, Sarah Mitchell, de 38 e Robert Chen, de 42, irmão mais velho de Jennifer. O Snowcat vinha se saindo bem apesar das condições brutais, suas esteiras rasgando a neve enquanto viajavam por 27 milhas, cerca de 43 quilômetros, desde a cidade mais próxima, Clearwater. Eles tinham saído às 5:30 da manhã, levando mais de 3 horas para chegar ao seu destino, bem no coração de uma área da floresta, a qual a madeireira só tinha conseguido acesso recentemente, após anos de negociações. Lá pelo meio da manhã, eles chegaram a um enorme abeto de Douglas caído, bloqueando a estrada, com um tronco que tinha facilmente quase 2 metros de diâmetro. Mas antes que pudessem começar a removê-lo, precisavam resolver um barulho de algo rangendo que o Snowcat começou a fazer. Marcus parou o veículo a 50 metros da árvore caída. O que nenhum deles sabia era que a sua invasão naquela parte remota da floresta não havia passado despercebida. As operações de extração de madeira haviam avançado para territórios que permaneceram intocados por gerações, incomodando algo que a maioria das pessoas considerava apenas folclore. David e Sarah saíram para examinar o conjunto da esteira direita. O frio os atingiu como um soco no momento em que sentiram toda a força do vento. Eles se agacharam ao lado da esteira, trabalhando em silêncio, suas mãos enluvadas, desajeitadas por causa do frio. Sarah foi a primeira a notar o silêncio estranho. Nenhum pássaro cantando, nenhum animal pequeno se movendo pela vegetação rasteira. Ela comentou com David e, embora ele tentasse ignorar, sentiu os pelos da sua nuca se arrepiaram. Aquele aviso primitivo de que estavam sendo observados. Então, eles notaram o cheiro. Um odor almiscarado que parecia completamente fora de lugar, algo orgânico e vivo que despertava reações instintivas profundas. Sarah se levantou, sua mão indo para o rádio em seu cinto, quando viu um movimento na linha das árvores a aproximadamente 50 metros de distância. A princípio, ela pensou que poderia ser um urso, mas o formato estava errado. Alto demais, ereto demais, humano demais em suas proporções. A criatura tinha pelo menos 2,5 metros de altura, claramente gigantesca, coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, emaranhado de neve. Seus ombros eram incrivelmente largos, seus braços pendiam baixos, quase alcançando os joelhos. O rosto parecia quase humano, mas fundamentalmente errado, com uma sobrancelha protuberante e nariz achatado. Mas os olhos, grandes, escuros e fixos diretamente nela, transmitiam uma inteligência inconfundível. David agarrou o braço de Sarah e a puxou em direção ao Snowcat, gritando para os outros voltarem para dentro. Na cabine, Marcus e Jennifer ouviram o terror na voz de David e se viraram para vê-los correndo em direção ao veículo com uma urgência desesperada. Então, a criatura anunciou sua presença com uma vocalização diferente de tudo que já tinham ouvido.
Começou como um rosnado baixo, que sentiam vibrar no peito. Depois cresceu para um grito agudo que parecia vibrar em seus ossos e ignorava completamente o pensamento racional, disparando um terror primitivo. O som era impossivelmente alto, atravessando a clareira e ecoando pelas árvores. Durou talvez 10 segundos antes de parar abruptamente. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais opressor. Então, a criatura se moveu com uma velocidade chocante para algo tão grande, saindo da linha das árvores e cobrindo o terreno em grandes passadas. Sarah e David alcançaram o compartimento traseiro e se jogaram para dentro, com David fechando a porta bem no momento em que a criatura alcançou o veículo. O impacto foi tremendo, sacudindo o Snowcat inteiro com uma violência que fez o equipamento voar. Marcus foi jogado contra o painel, seu ombro deslocando com uma dor lancinante. A criatura começou a esmurrar o veículo com seus punhos gigantescos, cada golpe produzindo um som como uma marreta batendo em aço, criando amassados no metal projetado para suportar condições extremas. Jennifer teve sua primeira visão clara pelo para-brisa. A criatura tinha facilmente entre 2,5 metros e 2,70 de altura, provavelmente pesando uns 300 quilos de puro músculo. Ela se movia ao redor do Snowcat, com uma agilidade surpreendente, testando pontos diferentes, procurando por fraquezas, enquanto suas vocalizações continuavam. O rosto da criatura estava perto o suficiente para que Jennifer pudesse ver os pelos individualmente, ver a condensação de sua respiração, embaçando o vidro, olhar diretamente naqueles olhos escuros e ver uma inteligência retribuindo o olhar. Os olhos continham algo mais aterrorizante do que uma raiva cega, continham propósito e planejamento. Marcus, com seu único braço bom, procurou desajeitadamente pelo equipamento de emergência e pegou um sinalizador. Juntos, ele e Jennifer o acenderam e o empurraram pela janela parcialmente aberta. O sinalizador pareceu enfurecer, em vez de assustar a criatura, que voltou toda a sua atenção para o lado do motorista e começou a martelar o teto diretamente acima da cabeça de Marcus. No compartimento traseiro, os 3 trabalhadores vivenciaram seu próprio terror quando a criatura apareceu nas janelas, aqueles olhos escuros espiando, avaliando-os. Robert pegou um pé de cabra de metal e começou a batê-lo contra as paredes, fazendo barulho. David encontrou uma buzina de ar comprimido e a acionou. Sarah pegou seu celular, mas não encontrou sinal. Estavam completamente isolados. A combinação de barulho e sinalizadores fez a criatura parar por um breve momento, mas ela retomou seu ataque com uma violência ainda maior. Moveu-se para a porta traseira e a agarrou, tentando arrancá-la das dobradiças. Robert e Sarah se jogaram contra a porta por dentro, embora soubessem que se a criatura usasse toda a sua força, nenhuma fechadura aguentaria. Então a criatura subiu no teto. Seu peso enorme fez o metal gemer e envergar, com rebites se soltando. Marcus percebeu que tinham, no máximo, alguns minutos antes que a integridade estrutural do veículo cedesse completamente. Ele tentou ligar o motor para fugir, mas ele se recusou a responder. O ataque havia danificado o sistema elétrico. O ataque continuou por 15 a 20 minutos, embora cada segundo parecesse 1 hora. Aquela vocalização terrível vinha em intervalos irregulares, acionando respostas de medo profundamente enraizadas na neurologia humana. Todos eles fizeram o máximo de barulho possível, esperando que alguém pudesse ouvi-los, embora soubessem racionalmente que estavam a quilômetros de qualquer outra presença humana. Então, com a mesma imprevisibilidade repentina que caracterizou sua aparição, a criatura parou. As marteladas cessaram e eles a ouviram descer e se afastar. Pelas janelas, tiveram vislumbres dela circulando o Snowcat devagar, quase sem pressa, inspecionando sua obra. A criatura parava em vários pontos para olhar pelas janelas.
seu rosto aparecendo de repente e causando novas ondas de terror cada vez que aqueles olhos escuros se fixavam em um deles. Então, ela se virou e caminhou de volta para a linha das árvores, movendo-se pela neve profunda com uma eficiência impressionante. Na beira da floresta, ela parou e se virou, e Marcos poderia jurar que estava os avaliando, decidindo se mais violência seria necessária. Ela vocalizou mais uma vez, mais baixo e mais ressonante, quase como um aviso ou uma declaração de posse. Então, desapareceu na floresta com um silêncio impossível, deixando-os se perguntando se o que haviam vivido tinha realmente acontecido. Por vários minutos, nenhum deles se moveu ou falou. Esperando que o ataque recomeçasse, Marcos finalmente encontrou sua voz, perguntando se todos estavam bem. Jennifer avaliou seus ferimentos. Ombro deslocado e um corte na testa. Doloroso, mas não imediatamente fatal. No compartimento traseiro, Robert descobriu que não conseguia firmar o peso na perna esquerda. Seu joelho estava dramaticamente inchado, já mostrando hematomas roxos e pretos que sugeriam danos internos graves. Sarah o examinou cuidadosamente, vendo que estava dobrado em um ângulo que um joelho não deveria dobrar, sugerindo ligamentos rompidos e possivelmente algo pior. Eles usaram cobertores de emergência para vedar as frestas na porta traseira danificada, mas a temperatura interna estava caindo rapidamente. Marcos tomou a decisão de tentar dirigir de volta para a cidade. Ele tentou a chave novamente e, após um momento horrível de silêncio, o motor pegou e roncou, um som de alívio avassalador. Mas o Snowcat respondeu de forma arrastada, o dano na esteira criando um movimento irregular aos solavancos. Eles tinham viajado talvez 800 metros quando Jennifer avistou um movimento à frente. A criatura estava lá, acompanhando o movimento deles logo na entrada da floresta, mantendo o ritmo com facilidade. Ficou claro que a coisa os estava seguindo deliberadamente. Não era um comportamento animal aleatório, mas uma perseguição proposital que sugeria inteligência e planejamento. 1,5 quilômetros adiante na estrada, a esteira danificada finalmente cedeu completamente, com um som parecido com um tiro. Marcos lutou com os controles, mas só conseguiu parar o veículo bruscamente, atravessado na estrada. Agora estavam completamente imobilizados. Por entre as árvores, eles podiam ver que a criatura também havia parado, e agora estava na beira da floresta, observando-os como que parecia ser paciência. A situação estava rapidamente se tornando fatal. O joelho de Robert precisava de intervenção médica imediata. O ombro de Marcos limitava severamente sua mobilidade. David mostrava sinais de choque, suas mãos tremendo incontrolavelmente, sua respiração rápida e superficial. O equipamento de rádio havia sido danificado durante o ataque e, embora Jennifer trabalhasse para consertá-lo, não estava otimista. O sinalizador de emergência deles havia sido ativado prematuramente e danificado. Agora não funcionava. A única opção era esperar pelo resgate. O protocolo padrão exigia contatos a cada 2 horas, e quando eles não fizessem contato à 1 da tarde, a empresa começaria a organizar o resgate. Mas isso poderia levar de 4 a 6 horas, talvez mais. Eles decidiram fazer turnos, com 2 pessoas sempre vigiando enquanto os outros descansavam. Mantiveram o motor ligado para fornecer calor, sabendo que o combustível não era ilimitado, mas que morrer congelado parecia pior que o risco de intoxicação por monóxido de carbono. E esperaram, observando a criatura que continuava a observá-los. Sarah, durante seu turno com Marcos, notou algo ainda mais perturbador. Vislumbres de movimento mais adentro na floresta, outras silhuetas grandes que poderiam ser mais criaturas. Ela sussurrou para Marcos e ele olhou fixamente para a floresta com ela.
Ele contou o que poderiam ser 3 ou 4 criaturas adicionais, além daquela na beira da floresta. Múltiplas criaturas sugeriam não apenas um indivíduo isolado, mas possivelmente um grupo familiar, o que significava estruturas sociais e coordenação. Quando a escuridão caiu, eles tiveram que decidir sobre o consumo de combustível. Optaram por ciclos de 20 minutos ligado, 20 minutos desligado, na esperança de sobreviver à noite sem esgotar completamente o combustível. O primeiro ciclo desligado foi absolutamente brutal. A temperatura caiu com uma velocidade chocante. Em minutos, cristais de gelo se formaram nas janelas. Em 10, todos tremiam incontrolavelmente. Eles se amontoaram, compartilhando o calor do corpo, com Robert no meio, seu corpo febril, seu joelho machucado, mostrando sinais de infecção. A noite se tornou um teste de resistência. 20 minutos de calor, aumentando lentamente, seguidos por 20 minutos de frio, cada vez pior. O medo de outro ataque nunca os abandonou. Cada som se transformava em uma ameaça em potencial. No meio da noite, eles ouviram vocalizações da floresta. Não gritos agressivos, mas algo completamente diferente. Sons que pareciam uma linguagem, como comunicação. Os chamados vinham de múltiplas direções, pelo menos 4 vozes distintas. A troca durou de 10 a 15 minutos, variando em tom e ritmo, de maneiras que sugeriam uma comunicação genuína. Quando o silêncio retornou, eles se perguntaram o que havia sido decidido. O amanhecer finalmente chegou, trazendo luz, mas pouco calor. O que eles viram não ofereceu conforto. Pegadas enormes cercavam o Snowcat, grandes demais para qualquer animal conhecido. Contando cuidadosamente, eles estimaram de 4 a 6 indivíduos, com pegadas variando de 14 a 18 polegadas, 35 a 46 centímetros. À medida que a luz do dia se fortalecia, a criatura emergiu novamente, assumindo sua posição de vigia. Com a luz melhor, eles podiam vê-la claramente, gigantesca, coberta por um pelo castanho avermelhado espesso com proporções distintamente não humanas. O rosto era o mais perturbador, chocantemente parecido com o de um humano, mas fundamentalmente alienígena. Mas os olhos os assombravam mais, acompanhando seus movimentos com uma inteligência inconfundível. As horas se arrastaram. A condição de Robert piorou alarmantemente, sua febre subindo mais, sua consciência se esvaindo. Seu joelho mostrava riscos vermelhos subindo pela coxa. Infecção se espalhando pela corrente sanguínea. O choque de David se aprofundou para um estado quase catatônico. No início da tarde, talvez 30 horas após o ataque, eles finalmente ouviram um motor se aproximando. Marcus saiu cambaleando, acenando freneticamente. A equipe de resgate avançou, mas congelou ao ver a criatura na linha das árvores. A reação deles confirmou tudo. Aquilo era real. A criatura ficou parada enquanto eles chegavam, totalmente visível. Por um longo momento, todos olharam em silêncio atônito. Então, ela vocalizou aquele grito de gelar os ossos antes de se virar e desaparecer na floresta com um silêncio impossível. A equipe de resgate correu, embarcando os 5 trabalhadores rapidamente. O supervisor pediu evacuação por helicóptero. Enquanto se afastavam, Jennifer olhou para trás e viu movimento nas árvores. 4 enormes silhuetas distintas os observando partir. A evacuação por helicóptero ocorreu sem problemas. A cirurgia de emergência de Robert salvou sua perna, embora ele precisasse de meses de reabilitação. Marcus precisou de uma cirurgia no ombro. David foi hospitalizado em cuidados psiquiátricos por 3 semanas. As consequências foram complicadas. Todos os 5 deram depoimentos detalhados. A equipe de resgate corroborou ter visto a criatura.
As equipes de investigação encontraram o Snowcat danificado exatamente como descrito, com danos que excediam a capacidade de qualquer animal selvagem conhecido. Eles documentaram as pegadas. A maior medindo 18,3 polegadas, cerca de 46,5 centímetros. A madeireira interrompeu as operações. Grupos ambientalistas se aproveitaram do incidente. Pesquisadores de criptozoologia chegaram em massa. Os trabalhadores se tornaram celebridades relutantes em uma controvérsia da qual não queriam fazer parte. Nenhum deles voltou a trabalhar na silvicultura da Península Olímpica. Marcus se mudou para a Califórnia e mais tarde abandonou completamente a indústria. Jennifer voltou a trabalhar com conserto de automóveis. Robert se aposentou por invalidez, acabando por se divorciar enquanto lutava com dor crônica e pesadelos. Sarah e David se mudaram para longe de qualquer floresta. Para os 5 que sobreviveram, não havia controvérsia ou dúvida. Eles sabiam com certeza absoluta o que haviam encontrado. Tinham pago um preço terrível por esse conhecimento. Ferimentos físicos que nunca se curariam completamente. Trauma psicológico ecoando por suas vidas e a compreensão de que o domínio da humanidade era mais frágil do que se acreditava. E nas florestas da Península Olímpica, nas profundezas de territórios inexplorados, as criaturas continuavam sua existência, observando e esperando, defendendo seus territórios quando necessário. Lembretes de que o mundo ainda guardava mistérios genuínos, que algumas coisas deveriam permanecer desconhecidas, vistas apenas de relance por aqueles azarados o suficiente para se aventurar onde os humanos nunca deveriam ir.